Jogo de posição é um tema muito complexo, um tema que gera muito debate, especialmente quando a gente fala sobre esse conceito no Clube de Regatas do Flamengo. Desde que Domenech chegou em 2020, durante a pandemia, que esse tema foi muito debatido, muito se falou, muita coisa errada foi dita, é importante que se diga isso. E agora, com o Sampaoli no comando do Flamengo, esse tema voltou a ser debatido quando ele chegou, voltou a ser comentado quando o time passava por momentos difíceis e também foi tema, continua sendo tema das discussões nas redes sociais, agora que o time vive um momento melhor, vamos dizer assim, né? Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre como que o jogo de posição influencia no desempenho do Flamengo, como que o Jorge Sampaoli vem aplicando os conceitos dessa cultura tática na equipe rubro-negra, de que forma impacta a maneira como o time constrói suas jogadas, finaliza suas jogadas, progride no campo de jogo. Tentar fugir um pouco desse debate um pouco mais raso e também correr um pouco da polêmica. A ideia aqui não é polemizar. Então, vou partir de algumas premissas básicas, vamos esmiuçar um pouquinho isso e vamos falar de tática com propriedade e sem gritaria e sem antagonizar coisas que nem existem, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar a vinheta, enquanto isso você já vai deixar o seu like, se você não for inscrito nesse canal, você vai deixar a sua inscrição agora, e na volta a gente vai tratar desse tema, tá bom? Vamos falar de tática? E aí, deixou o seu like, se inscreveu no canal? Espero que sim, não esquece, tá? Antes da gente seguir, eu tenho um recado muito importante para vocês. Praticamente tudo, ou quase tudo, do que eu sei sobre análise de desempenho, sobre conceitos táticos, eu aprendi com a turma do Laboratório do Futebol. Eu estou muito feliz de poder falar sobre o Laboratório de Futebol aqui no canal pela primeira vez, e vocês vão me ver falando mais sobre esses cursos do Laboratório de Futebol, que é a maior escola de análise de desempenho do Brasil, onde tem mais gente sendo capacitada, são os melhores profissionais possíveis ensinando. Então, assim, para mim é motivo de muita satisfação estar podendo anunciar aqui no canal, poder falar desses cursos para vocês aqui no canal falando de tática. E eu vou botar aqui para vocês o Explorando o Jogo, que é a introdução à análise tática, à análise de desempenho, melhor dizendo, onde você vai conhecer os conceitos básicos da análise de desempenho. E mesmo que você não queira ser um analista, mesmo que você não queira ser, por exemplo, um youtuber que está comunicando aqui como eu, falando sobre tática, ou você não queira ser um analista de desempenho, ou você não queira ser um consultor tático, esse curso, por exemplo, vai te deixar um cara sabido para você tirar uma onda com seus amigos aí no churrasco de domingo, na resenha aí. Então, e se você, é claro, quiser depois se aprofundar, depois de fazer Explorando o Jogo, você vai encontrar outros cursos também muito interessantes no Laboratório do Futebol. Mas hoje eu estou mostrando aqui para vocês o Explorando o Jogo, que é um curso muito legal, que tem um preço muito bacana de R$ 97,00. De 497 está por 97. E a promoção é por tempo limitado, então chega lá. O link está aqui na descrição desse vídeo. Chega lá, se inscreve e você vai adorar. Foi o primeiro curso que eu fiz sobre análise de desempenho e fiquei doido. E, enfim, foi o que me abriu as portas para seguir estudando. Então, estou muito feliz de poder anunciar esse curso aqui hoje. Então, chega aqui no link da descrição do vídeo e adquira o seu Explorando o Jogo. Você não vai se arrepender, custo-benefício incrível. Então, sem mais delongas, vamos seguir aqui e vamos falar sobre qual a influência do jogo de posição no Flamengo atual, qual a influência do jogo de posição aplicado pelo Jorge Sampaoli nesse Flamengo 2023, nesse Flamengo aí que vem cada vez mais crescendo de produção. Então, vamos lá. Então, o jogo de posição prejudica o Flamengo? Essa foi a pergunta que eu me propus a fazer na thumb desse vídeo e é o que a gente vai falar agora. Bom, tem um conceito muito importante, entre tantos conceitos que o jogo de posição compreende, que é o conceito da posição. Então, jogador nas costas do adversário é a posição 1. Jogador nas costas do adversário. Eu vejo, mas o adversário não. Estão vendo aí posição 1, né? Então, o adversário é o vermelhinho,
eu tenho a bola, e aí a posição 1 é atrás do adversário. Eu vejo o meu companheiro, mas o adversário não vê. A posição 2, que eu quero falar um pouco melhor sobre ela, para a gente entrar nesse detalhe. Jogador ao lado do adversário. Eu vejo, o adversário talvez veja, né? Se ele tiver mapeado, se ele tiver no campo periférico dele aqui, ele talvez consiga ver. A 3 é quando você está à frente do adversário, ou seja, ambos veem, você está fazendo aquele pivô. E a posição 4 é que ambos veem também, mas é um passe mais de lado, um passe de retorno, um passe para trás, você não está tão próximo assim do seu adversário. Por que eu trouxe esse conceito aqui para vocês? Porque cada vez mais é possível ver os jogadores do Flamengo se colocando numa posição de desmarque, gerando linha de passe, especialmente nessa posição 2 aí, que é uma posição que confunde muito o adversário, porque o adversário provavelmente não vai estar te vendo, ou não vai conseguir te ver, mas o seu companheiro te vê, e estar nessa posição 2 aí, geralmente é muito vantajoso. E cada vez mais é possível ver o Flamengo realmente, os jogadores do Flamengo, melhor dizendo, conseguindo se posicionar dessa forma, e é claro que isso é estimulado pelo Sampaoli no dia a dia. O conceito de homem livre também é um conceito muito importante no jogo de posição. Vocês já me viram falar um pouquinho sobre esse conceito aqui, às vezes, de forma rápida, e agora eu vou esmiuçar um pouquinho mais isso para vocês. Então, considerando a participação do goleiro com os pés e que o adversário não vai tirar o goleiro dele lá da baliza, o futebol se transforma numa relação de 11 contra 10. O que isso quer dizer? Sempre vai restar um, sempre vai ter um homem livre. Até porque, gente, nessa última linha que vocês estão vendo aí, dos 4 zagueiros de vermelhinho ali, você nunca vai descolar um cara para colar no seu 10. Você nunca vai querer estruturar essa última linha de 4. Isso também deixa, muitas vezes, o seu 9 com 2 caras. Então, como está desenhadinho aí, via de regra, sempre vai ter um homem livre. Então, o homem livre é o atleta sem oposição direta, né? Como está escrito aí no cantinho. Ó. Portanto, é aquele que contempla o espaço. É fundamental que o atleta tenha capacidade de entender as relações de superioridade, igualdade e inferioridade numérica, mas também saiba gerar, ser e reconhecer homem livre. Então, cada vez mais os jogadores do Flamengo mostram, me evidenciam que estão desenvolvendo, estão ficando com o jogo de posição mais maduro na cabeça deles, no entendimento deles dentro do campo de jogo, porque eles conseguem entender as relações de superioridade, igualdade e inferioridade numérica, interpretar e se aproveitar dessas relações durante o jogo, tá? E também conseguem gerar, ser e se reconhecer como homem livre e reconhecer o companheiro como homem livre. Então, cada vez mais o portador da bola consegue reconhecer mais rapidamente quem é o homem livre. O que essa capacidade de identificar o homem livre gera? Gera progressão mais fácil, né? Gera com que o time consiga progredir no campo de jogo, trocar passes de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Reconhecer o homem livre tem a ver com isso. Ser homem livre, você gerar homem livre, você pode gerar essa linha de passe, como a gente viu agora ali na posição 2, entender que você tem que ser aquela linha de passe, entender que você é aquele possível homem livre, se colocar como aquele homem livre. Então, isso tudo a gente vai percebendo que vai se amadurecendo aos poucos no jogo do Flamengo, tá? E aí, para falar de um mecanismo que você encontra homem livre, que acontece no jogo de posição, é o terceiro homem. Então, um dos mecanismos mais famosos para encontrar o homem livre é a dinâmica de terceiro homem. Vocês já me viram falar aqui também, assim, passando sobre isso, e estou aprofundando hoje. Uma relação de 3 jogadores onde a intenção é utilizar um companheiro para encontrar um homem livre que esteja fora de alcance. Então, olha só. Então, por exemplo, você tem o Léo Pereira com a bola e ele quer fazer esse passe no Gerson, mas essa linha de passe ela está fechada. Por que ela está fechada? Porque tem esse carinha aí, ó, de branco e azul aí, tapando essa linha de passe. Não tem como o Léo Pereira fazer essa bola direto no Gerson. O que ele faz? Ele joga no Maia, que vai acionar o Gerson de primeira. Normalmente de primeira, tá? Então, isso é o uso do terceiro homem. O Flamengo cada vez mais se valendo desse tipo de dinâmica para poder evoluir no campo de jogo. O Pulgar, por exemplo, é um cara que faz isso bem. Então, por exemplo, o Wesley querendo fazer um passe no Ribeiro. Essa linha de passe está fechada, como vocês estão vendo aí. Tem um adversário, tem uma oposição ali fechando essa linha de passe. Então o Wesley vai fazer no Pulgar, para o Pulgar acionar o Ribeiro. Outra situação importante, né, que é o conceito de amplitude máxima, que também é um conceito importante no jogo de posição. Gente, pequeno parênteses aqui que é importante falar. Quando falo sobre o jogo de posição, seja jogo de totó, jogo de pinball, jogo que você não pode, que você ingessa os jogadores, que você tira a liberdade deles, isso é uma grande besteira. Isso foi dito muito nas grandes mídias e isso foi uma grande bobagem, né, cara, que foi dita na época. Ainda é repetido isso ainda por muita gente, infelizmente. As pessoas não conhecem os conceitos do jogo de posição e preferem espalhar desinformação por aí e até, de certa forma,
preferem antagonizar o jogo de posição sem nem conhecê-lo. Eu acho isso muito ruim para o debate sobre futebol no Brasil, para a evolução do debate de futebol no Brasil, para a evolução do jogo de futebol no Brasil de uma forma geral. Então, eu lamento muito. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece com o jogo de posição? Qual é a ideia, né? A ideia é que a bola vá até a posição. Isso, quando você está progredindo no campo de jogo, quando você chega em último terço, isso já não passa a ser mais uma obrigação. Você esperar a bola chegar até você, você guardar a posição em primeira fase de construção, em segunda fase de construção, quando você está progredindo no campo de jogo, tem a ver com gerar alguns tipos de vantagens, né? Eu vou explicar isso para vocês agora. Então, para a gente falar aqui da amplitude máxima, que é um conceito importante, por que é importante você ter dois jogadores espetados, um em cada ponta? Eu estou dando aqui o exemplo do BH e do Luiz Araújo, até aproveitando mesmo a apresentação que eu fiz no vídeo de ontem aqui, já com ala em campo também, né? Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque quando você está progredindo, você tem jogadores em amplitude máxima, você vai alargar esses espaços entre zagueiro lateral e zagueiro. Você vai abrir essa última linha, a segunda linha também. O que você faz com isso? Você gera linha de passe, você desarruma a defesa adversária, as linhas adversárias. Quando você coloca dois jogadores espetados nas pontas, você obriga o lateral a estar lá perto dele. E aí, se o zagueiro acompanhar, esse lateral, por exemplo, o lateral direito ali no Bruno Henrique, isso vai gerar o quê? Um espaço entre zagueiro e zagueiro. E aí o Gabi vai aproveitar esse espaço para fazer um facão. O Arrascaeta, como eu coloquei na setinha aí, ele vai baixar no entrelinhas para receber esse passe do Pulgar se você conseguir alargar essa janela que a gente chama, que é o espaço entre zagueiro lateral ou lateral zagueiro. Se você conseguir alargar esse espaço entre os dois volantes, por exemplo, na segunda linha, gerar uma janela maior, você gera um passe entre linhas. Então, tudo no jogo de posição tem uma intenção. Isso é importante que se diga, tá? Isso é muito importante que se diga. Então, a amplitude máxima também vem sendo trabalhada, não com dois extremos, não com dois pontos. O Flamengo ainda não tem um ponta de origem. Vai ter agora com o Luiz Araújo. Então, o Flamengo tem usado isso, às vezes, com o próprio Ribeiro, tem usado com o Wesley, quando o Wesley está em amplitude, e com um ponta do outro lado, que agora tem o BH, mas antes tinha o Cebolinha, agora tem os dois, né? Em alguns momentos, o próprio Ayrton Lucas fazia essa função. A gente seguir, o conceito de viajar juntos também é muito importante. O conceito de viajar juntos é importante no jogo de posição. E por que isso é importante? Para você poder gerar pressão pós-perda, para você poder estar mais próximo, para poder gerar linha de passe, para poder gerar vantagem. Então, tudo isso é feito com muita intenção e a gente cada vez mais vem percebendo o Flamengo conseguindo viajar juntos, a equipe como um bloco mais uníssono, mais próximo. Isso também é perceptível na forma como o Flamengo vem atuando e vem se desenvolvendo. Eu quero mostrar para vocês em imagens, em algumas situações de imagens de jogo, poucas situações aqui, alguns exemplos bem simples de como essas vantagens são geradas, como essas vantagens estão sendo interpretadas pelos jogadores de linha de passe, vantagem, superioridade numérica, superioridade qualitativa, de ataque ao espaço, desses conceitos do jogo de posição que são importantes e que vão sendo aplicados pouco a pouco pelo Jorge Sampaoli. Bom, então vamos lá para as imagens. E aí eu preciso fazer mais um parêntese rápido aqui para poder explicar uma coisa que é importante ser dita. Então, uma pergunta que você eventualmente pode fazer no comentário aqui. Rafa, então quer dizer que esse tipo de gol só sai porque o Flamengo joga jogo de posição? Não. Eu estou mostrando, vou mostrar situações aqui de gol e de algumas situações de progressão da bola. Isso não quer dizer que se o Flamengo não jogasse jogo de posição, o Flamengo não conseguiria fazer esse tipo de jogada. Eu estou mostrando para vocês que é possível observar esses conceitos do jogo de posição sendo aplicados com intenção. A questão aqui é a intencionalidade. É possível perceber que o Sampaoli trabalha esses conceitos no dia a dia e que isso vai para o campo de jogo. Isso não quer dizer que esses conceitos são exclusivos do jogo de posição, que outras formas de jogar não seriam possíveis, o Flamengo não poderia estar fazendo esse tipo de situação se não jogasse jogo de posição. Vamos ver esse gol aqui que eu acho interessante. Tem muito a ver com capacidade de interpretar a vantagem. Aqui o Arrasca fazendo esse giro no próprio eixo é característico de ganhar as próprias costas. E aí ele faz o passe no Wesley, a bola volta para ele. O Wesley também é muito inteligente em entender que esse passo de retorno, esse passo para trás é a melhor jogada a fazer naquele momento. E aí o Arrasca, por que ele fez esse giro no próprio eixo? Porque ele entendeu que não tinha vantagem na área, né? E aí essa bola volta para ele. E aí tem um outro conceito importante aqui do jogo de posição, que é o atrair para fixar, né? Então você está vendo o Pedro e o Matheus França atraindo, fixando essa marcação para poder gerar espaço nesse corredor central, nesse lugar aí onde eu marquei, no funil, né? E aí o Gerson se entende como homem livre, que eu falei no começo desse vídeo, entende a vantagem, entende que o ataque ao espaço é a melhor jogada
e faz o ataque ao espaço, se movimenta. E o Arrascaeta, por sua vez, como portador da bola, entende quem é o homem livre, onde é que está a vantagem, onde é que tem que ser feito esse passe, né? Então, isso é o amadurecimento desses conceitos. Um dos conceitos, também muito importante, né, no jogo de posição, é o ataque ao espaço, né? É sempre atacar o espaço que está livre, interpretar, entender aquele espaço, entender aquela vantagem e não deixar de atacá-lo. E a gente vê, por exemplo, esse gol aqui contra o Maringá, que o Vidal entende que há o espaço, que há uma possibilidade de atacar as costas da última linha. O Gabriel entende que há aquela vantagem, percebe o Vidal fazendo o ataque ao espaço e o Flamengo consegue esse gol. Então, o Vitor Hugo vem se mostrando um atleta muito inteligente para poder aplicar dentro do campo de jogo essas ideias, né? E aí também a importância dele. Olha como é que ele está olhando para a área nesse momento, né? Entender a vantagem, né? E não jogar a bola na área de qualquer jeito, né? É muito importante essa ideia de fazer o passe de retorno, de entender onde é que está a vantagem e de acionar o Arrascaeta. Quem é o homem livre, né? O Arrascaeta. Então a bola vai nele, né? Fazer um passe para ele, né? Aqui, alguns lances do jogo contra o Botafogo e também, apesar do trabalho estar no início, a gente já conseguia perceber o São Paulo já tentando incutir algumas ideias. E aqui o que eu quero mostrar é uma coisa bem simples, que é a condução aqui do Fabrício. O Fabrício, nesse exemplo aqui, ele nem conduz tanto, mas vocês percebem os zagueiros do Flamengo cada vez mais conduzindo a bola. Porque a condução da bola pelos zagueiros também é um conceito importante para o jogo de posição, para você poder atrair a marcação. Na hora que você conduz e você atrai um marcador, você liberta espaço para um outro jogador, para um outro companheiro seu. Então isso vem sendo cada vez mais estimulado. A gente viu muito isso, por exemplo, no último jogo contra o Fortaleza, o Davi Luiz fazendo bastante. O Fabrício Bruno é um cara que busca fazer isso também sempre. Quando há o espaço, identificou o espaço, conduziu, né? E essa condução é importante para poder gerar um outro homem livre, gerar espaço para um outro companheiro. Então é isso aqui. E aí faz o passe, descobre onde é que está a vantagem, acha o Wesley de time pro grid. O Gabriel também é um cara muito inteligente para identificar o homem livre. A gente viu, por exemplo, ele fazendo aquele passe, aquela diagonal no Vidal. O Gabriel é muito inteligente para identificar essas vantagens. Cognitivamente, né? Inteligente demais para jogar bola o Gabriel. Então se adapta muito bem com os treinadores que aplicam o jogo de posição. Aqui o Fabrício identificando a vantagem, conduzindo mais uma vez, identificando a vantagem. E aí o ataque às costas da última linha, né? O São Paulo também gosta muito desse ataque às costas da última linha. Esse passe de ruptura, esse desmarque de ruptura, como a gente chama na linguagem mais técnica. E aí acha o Matheus França. Então, gente, esses são alguns dos conceitos que eu queria passar para vocês. O vídeo já até está bem longo, na verdade. Tem muita coisa para falar. O jogo de posição é muito rico nos seus conceitos. É importante que a gente possa falar sobre esses conceitos, possa amadurecer nesse debate, para que a gente pare de demonizar algo sem nem conhecer muito, né? A gente pare de ficar batendo em espantalho, né? Essa aqui é a grande questão. Beleza? Fechado? Bom, então é isso. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui, deixa seu comentário. Beijo, abraço. Fui. Valeu.